para que a gente consiga colocar em prática, né? Que como sempre é falado aqui, entender é acumular informação. Se a gente não colocar em prática, só teve esse acúmulo e... Agora, se a gente consegue entender alguma coisa e praticar para o bem, aí a gente está no caminho certo da evolução e de nos melhorar. Vou começar aqui pelo final. Finalzinho aqui se coloca essas palavras. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Então, que bom se na nossa mente nem passar pensamento de mal, de maldade. Maravilha, quer dizer que a gente está só vibrando em coisas boas, pensando realmente em coisas boas. A gente nem sequer suspeitou de uma maldade. Agora tem a outra situação, naquele em qual o pensamento ainda vem, ruim, e a gente bloqueia, fala, não, peraí, vê esse pensamento, mas não está certo. Ai meu Deus, me ajuda a tirar isso da mente, não vou levar isso para frente. Veio aquele desejo de fazer alguma coisa errada, que a gente sempre justifica, né? Ah, mas também, se eu fizer, ele está merecendo. Então, sem essa justificação, a gente vai falar assim, por mais que esteja merecendo, está errado. Não posso fazer essa maldade, não posso agir dessa maneira. Vou me segurar e vou me esforçar para, além de não fazer o que ele merecia, eu vou mais além. Eu vou fazer uma prece para que Jesus o ajude a sair desse caminho do erro. Nossa, aí eu acho que daí é o papel de um verdadeiro cristão. Quando nos aparecem as notícias, as informações, como tu colocou, aquelas que dão mais projeção, mais ênfase, que nos chama a atenção. Você viu aquela tragédia que aconteceu? Qual? Então a gente pode ouvir, pode saber o que está acontecendo. Que às vezes precisamos, né, para não seguir naquele caminho do erro. Mas o papel de um cristão nesse momento é o quê? Ouviu a informação desagradável, faz uma prece para os envolvidos. Uma prece para os envolvidos. Fulano foi assaltado e reagiu e foi morto. O que tem que ser feito para esse criminoso? No mínimo pegar ele para o pescoço? Ele tem que corrigir isso daí, ele tem que pagar, ele não pode agir dessa maneira. Então ser cristão não é falar assim, nego, não tem problema, vai, continua fazendo. Não. Nego, você tem que parar isso agora. O papel de um cristão é o quê? Primeiro, uma prece para os envolvidos. Uma prece para esse criminoso que, conscientemente ou não, fez algo no qual ele vai se arrepender, vai ter que responder por aquilo e vai ter que tentar reparar aquele mal ocorrido. E aquele que foi prejudicado, também uma prece para que ele, onde ele estiver, não se revolte e não leve adiante essa maldade cometida, esse crime cometido, que ele não fique se amargurando por isso, querendo vingança e deixe de viver para buscar a punição do erro do outro. Então o cristão tem que orar pelos dois lados, pelos familiares e por todo mundo que se envolveu nessa situação desagradável. E nós ouvimos essa notícia e quando nós levamos ela adiante, precisamos também pensar, porque nós somos responsáveis pelas imagens mentais que nós criamos na cabeça daqueles que estão nos ouvindo. Então se alguém falar assim, nossa, o Márcio falou hoje, contou uma coisa lá que aconteceu, ai meu Deus, que coisa horrível. Então esse que ouviu de mim, sofreu,
levou adiante esse sofrimento e os dois estão pensando naquela situação desagradável. E está alimentando essa energia negativa. E aí a gente passa a ser responsável por essa criação negativa. Agora, quando a informação é diferenciada, nossa, o Márcio contou uma experiência de um passeio que ele fez com tanto detalhe que eu me vi junto. Nossa, deve ter sido muito legal. Eu consegui imaginar a paisagem. Eu lembrei de tal lugar que eu também já fui. E a pessoa se alegra e leva isso adiante. O outro também se alegra. Olha que mudança positiva. Então esse é o papel de um verdadeiro cristão. Levar entusiasmo, alegria, boa vontade, ânimo. Eu acho que quando nós temos uma conversa, por mais rápida que seja, se a pessoa e nós saímos animados daquilo, aquilo foi muito positivo. E a gente tem essa capacidade de animar aqueles que convivem com a gente. Então vamos seguir por esse caminho, animar, notícia boa, incentivo. Mas você fala isso porque você não está passando o problema que eu estou passando. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a gente tem o poder de direcionar nossa atenção para cá ou para lá. Então vamos encarar o problema, a dificuldade, pedir ajuda divina para superar aquilo, mas nos focando que existem coisas boas também. Importante pensar isso. Bom, aí tem uma terceira situação que diz: então o primeiro só pensa a maldade e pratica aquela. Um segundo, já um pouco melhorado, aliás, ao contrário, né? Tem aquele que nem pensa a maldade, nem pensa. Então ele já está com o progresso realizado. Tem aquele que a maldade vem no pensamento, vem os ímpetos para querer seguir por aquele caminho errado, mas ele se breca, se policia e fala: não vou fazer isso. Eu sou melhor do que ele. Eu tenho que ser melhor do que ele. Não vou agir assim. Vou então fazer uma prece, vou mudar o meu pensamento e principalmente o sentimento. Estou no caminho do progresso. E a terceira situação que também acontece é aquele que pensa na maldade e se alegra em praticá-la. Oh, puxa vida, que tristeza. Aí nisso a gente imagina aquelas coisas mais violentas, aqueles criminosos que pensam na maldade, vivenciam a maldade, praticam e se alegram. Isso é uma tristeza muito grande. Mas, graças a Deus, está distante da gente, da nossa realidade. Agora, o que está perto da nossa realidade que se enquadra nessa situação? Eu ouvi uma coisa aqui que a vizinha fez e já vou falar para o outro vizinho também. E você precisa saber, vem aqui. Isso parece que é uma coisa que já está mais próxima da nossa realidade e que tem uma maldade tão grande quanto qualquer outra. Porque a gente está levando, às vezes, um assunto delicado, às vezes até uma desgraça para os outros, e às vezes sem saber se realmente é verdade ou não. Então levar essas comunicações, essas fofocas, precisamos ter cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado. Porque eu costumo dizer sempre para minha filha: olha, filha, quem fala mal de um, fala mal de todos. Então se você juntar com alguma amiga que começa a falar mal desse e daquele, cuidado, porque também vai falar de você. Porque é uma coisa que a gente ainda está treinado a seguir dessa maneira. E até uma pessoa boa pode seguir por esse caminho errado. E eu acredito então que, como estudiosos do Evangelho, desejosos de nos fazermos melhores, a partir de hoje a gente vai vigiar esses pensamentos e não levar essas informações desagradáveis para frente. Porque nós sofremos com isso. Não teve nada a ver com a situação, mas o fato de falar, a gente acaba vivenciando aquela coisa desagradável.
e a gente atrai para nós toda aquela negatividade, isso é muito ruim. Ainda sobre pensamento, então essa ideia de enxergar a maldade em tudo é triste. Enxergar só a bondade em tudo, às vezes também é preocupante, porque nós precisamos ser alertas quanto à maldade para que a gente se distancie dela e não passe a sofrer. Mas olha uma situação que aconteceu com Chico Xavier. Uma irmã contou que foi visitar lá o Chico num sábado, e nos sábados tinha lá, igual acontece aqui, comentário do Evangelho, passe, assistência, uma distribuição de pão, de alimento, alguma coisa que eles tinham. E eles iam então nessa comunidade, nesse bairro onde tinha esse grupo, e era estrada de terra. E ela falou que aquela noite choveu muito, e era um morro meio alto para subir. E o carro patinava e não ia. Aí deixaram de estacionar lá embaixo e subiram a pé. Subiram a pé e pelo trilho, né? Que estava aquela lama bem lisa. E eles andando. E ela conta que ela estava na frente e de repente escutou uma galera vindo, umas crianças vindo e gritando. E ela já assustou, porque o bairro já era meio distanciado, meio carente, aquela ideia de que tinha maldade lá. Ela ia sempre com esse receio. E quando escutou essa gritaria, essa turma vindo, ela falou: ai meu Deus do céu, vão assaltar nós. E ela escutava alguma palavra e uma bateção. Palavra e uma bateção. Aí conforme foi chegando perto, ela foi se acalmando porque ela começou a entender o que estava acontecendo. As crianças gritavam: Jesus! Jesus! Aí ela se acalmou, ai meu Deus, graças a Deus. E olhou para trás para o Chico. E ela viu que o Chico, do peito dele brilhava, de tão feliz que ele estava. E ela falou: meu Deus do céu, o que é isso? Aí o Chico se concentrou lá e ela falou que aquela luminosidade apagou. E ele fez assim, para ela não falar nada. Depois ela foi conversar com ele, perguntar o que tinha acontecido. E ele falou que a energia da alegria é contagiante. E a alegria modifica as pessoas. E olha que coisa então tão maravilhosa. Se a gente tem esse poder ao nosso alcance de nos alegrarmos a ponto de iluminar o mundo, como Jesus falou, que sejamos a luz do mundo, assim como Ele era, assim como Ele é. Então, com alegria, voltando a nossa atenção para o que realmente importa, a gente só vai ter o que ganhar. Acho que então a lição fica assim para a gente pensar na forma como a gente está sentindo as coisas, pensando e fazendo. Vamos procurar aí observar como está sendo o nosso dia e a gente vai perceber que quando a gente consegue colocar os pensamentos em coisas boas, a gente já se sente bem. E olha, sentindo bem, pensando coisas boas, só vai ter boas obras vindo das nossas mãos. E se a gente conseguir trilhar por esse caminho, seremos a luz do mundo. Então vamos nos esforçar para aproveitar essas oportunidades que a gente tem de fazer e trilhar o caminho do bem, porque a gente só tem a ganhar realmente, né? Muita paz a todos.